O Brasil mereceu vencer. Um gol só marcado ficou barato e foi maneiro demais o gol dessa vitória ter sido marcado pelo Endrick. Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. O tema, obviamente, vai ser esse Brasil 1, Inglaterra 0, na casa deles, em Wembley, com o gol do Endrick, jogador do Palmeiras. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Eu esperava que o Brasil pudesse competir de igual para igual com a Inglaterra, mas não esperava que o Brasil fosse superior por tanto tempo quanto foi contra a Inglaterra. Eu acho que esse, para mim, é um dos principais pontos dessa vitória do Brasil contra os ingleses lá em Wembley. Bom, a gente tinha feito um vídeo aqui ontem falando da prévia do jogo, quais eram as minhas expectativas sobre o que poderia ser o jogo do Brasil contra a Inglaterra. Foi melhor do que eu esperava, porque o Brasil teve um jogo muito maduro por um time que era jovem e, se não necessariamente em idade em todas as posições, mas muito inexperiente, com vários jogadores na seleção brasileira, e isso não fez diferença contra a Inglaterra lá em Wembley. A Inglaterra tinha seus desfalques? É verdade. O Brasil também tinha seus desfalques. Acho que a gente tem que colocar, de repente, até em pesos iguais, os desfalques das duas seleções. Se eles não tinham o melhor jogador da geração deles, a gente não tinha o melhor jogador da nossa geração, que ainda é o Neymar. E cada jogo que passa, a gente tem essa confirmação de que o Neymar ainda é o melhor jogador que o Brasil tem à sua disposição. Mas enfim, vamos tentar analisar aqui alguns dos tópicos do jogo, a atuação da seleção brasileira, até também a atuação da própria Inglaterra, o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim, o que a gente fez de coisa boa no jogo. Antes, vamos já botar para mim que é a imagem do jogo, né? Essa aqui é uma imagem espetacular, né? Que é a foto da agência Reuters depois do gol do Endrick, ao fundo os ingleses reclamando de um impedimento que não aconteceu, né? Tá dando mais um zoomzinho aqui, ó, que espetáculo. E aqui, bicho, você vê nessa foto, né? O Endrick com o seu primeiro gol com a camisa da seleção, Savinho que chegou agora, Beraldo que tá aqui agora, o Andrés Pereira que deu o passe pro gol, que tá, vamos dizer assim, ainda começando a sua trajetória com a camisa da seleção, o Fabrício Bruno que fez a estreia, e o Vinícius que, no frigir dos ovos aqui, no fim das contas, acaba sendo até o mais experiente deles, na seleção, obviamente, mas ainda é um menino. Então é uma projeção muito legal que a gente tem para a seleção brasileira. Lógico que eu não vou aqui colocar que, porra, o Brasil é o favorito ao Hexa em 2026. Calma, gente, não é assim. O Brasil entrou em campo com o Bento no gol, Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo, Wendel. Tô pegando aqui a escalação lá do SofaScore. Paquetá, Bruno Guimarães, João Gomes, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Para a gente começar a analisar de trás para frente, o Brasil teve uma atuação defensiva que era uma das preocupações quando você não tem tanto entrosamento e não tem um trabalho estabelecido como é o trabalho do Dorival que acabou de começar. Você provavelmente não vai ter a posse de bola por longos períodos por conta dos mecanismos que não estão tão ensaiados, tão automatizados, e nessa troca de posse de bola você pode acabar sofrendo. Não foi muito isso que aconteceu, porque o Brasil parou muito as jogadas. Então, quando a Inglaterra conseguia, o jogador arrastava o primeiro. Aí, quando vinha para driblar o segundo e ter uma superioridade, o Brasil fazia faltas. Então, não deixou muito a Inglaterra progredir e criar grandes ocasiões de gol. Deixava mais a Inglaterra chegar pelas beiradas e cortava muito bem os cruzamentos. Mas, olhando individualmente, gostei das atuações defensivas do Brasil, dos defensores, né? O Bento, no começo do jogo, nas bolas levantadas por área, poderia ter saído um pouquinho melhor. Nos dois primeiros cruzamentos em escanteio, principalmente, ele ficou meio que fincado ali, a bola viajando com perigo. E acho que isso ali ele começou a corrigir já no final do primeiro tempo, saindo mais, e depois o Brasil não teve tantas... não deu tantas oportunidades assim dessa bola ser levantada para a área. Uma partida ok do Bento, e quando teve chute ele foi bem, né? Então, acho que essa nota ali tá boa e uma estreia interessante do Bento. Danilo, cara, eu vou te falar, eu até comentei sobre isso no vídeo de ontem,
quando a gente compara o Danilo com o Walker, eu acho que tem uma diferença. O Walker é um dos melhores laterais do mundo, defensivamente falando, muito rápido, mas o Danilo, ele é também um cara muito sólido, ele não dá chances tanto aos adversários, ele não sobe muito, mas ele oferece muito conforto para quem está jogando à sua frente, caso do Rafinha, Paquetá, Guimarães, e para quem está ao seu lado, Fabrício, Bruno, Beraldo e o goleiro. Ele é muito bom defensivamente. Os dois zagueiros, cara, Fabrício, Bruno e Beraldo, por incrível que pareça, não tiveram tanto trabalho assim. Eles não ficaram nenhuma vez expostos ao mano a mano, não tiveram que fazer recuperações longas, corridas para trás. Na iniciação de jogadas, eu gosto mais do Beraldo, ele tem melhor qualidade de passe do que o Fabrício Bruno, mas o Fabrício Bruno teve também no primeiro tempo uma chegada ali, que ele, agora não lembro se é contra o Phil Foden, mas enfim, que ele chega, bloqueia o chute, até consegue ganhar ou contra o Watkins, salvo engano, consegue ganhar o tiro de meta, também uma partida muito boa. E o Wendel, que tem uma sensação que muitos esperavam por ali uma fragilidade, até eu, imaginando dentre todos esses escalados, se você me perguntar quem é o cara que tem menos perfil de seleção, talvez seja o Wendel. Mas ele fez um bom jogo, tá? Tanto defensivamente e mais do que o Danilo, tentando algumas subidas ali para o ataque, se oferecendo como alternativa a Vinícius, a Rodrigo em passes pela beirada. Então eu achei uma boa partida do Wendel. E aí a gente vai do meio para frente, para a gente analisar ainda tecnicamente e o contexto do jogo. Eu gosto muito, eu falei ontem e repito, gosto muito de Bruno Guimarães e Paquetá. Formam uma baita dupla de meio campo e foram os dois que mais trabalharam a bola em tabelas junto com o Rodrigo. Os três, né? Essa trinca, porque o Rodrigo descia muito para articular. Se a gente olhar até aqui o mapa de ação do Rodrigo, não tem aqui, né? Não tem problema não, achei que ia ter. Mas o Rodrigo negociando muito essa bola pelo meio de campo, né? Articulando com o Paquetá e Bruno Guimarães, que foram os três muito bem. E o João Gomes, ele não é um cara da participação do jogo ofensivo, de tocar a bola, de chegar, de armar, de criar tanto, mas ele corre muito o jogo inteiro. Então ele foi bem na defesa com desarmes e apareceu bem também, mesmo sem tocar na bola, no ataque. Ele se mexendo do jeito que ele se mexe, ele criava um bolsão ali de espaço para o Bruno Guimarães trabalhar a bola mais por trás e o Paquetá, esse sim, com essa qualidade para articular e colocar os companheiros em boas condições. Então, gostei muito do trio. O Rafinha, talvez de todos os jogadores, tenha sido aquele que foi um pouco mais abaixo, teve uma grande chance, desperdiçou, mas o Rafinha ele dá uma contribuição defensiva que eu não vejo nenhum outro ponta pela direita do Brasil dando. Não vai ser o Antony, que eu acho que agora neste momento é um cara que está fora e que não vai fazer tanto parte porque não está fazendo grandes jogos. O Savinho que entrou não tem essa força física que tem o Rafinha para ir e voltar tantas vezes. Então a posição acaba sendo dele. Eu esperava que em algum momento do jogo pudessem jogar Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick juntos. Não foi isso que aconteceu. E o Vinícius Júnior perdeu muitos gols, né? Ele dá muito volume de jogo, ele não abdica da partida em momento nenhum, ele não para de se movimentar e de tentar a construção das jogadas, mas tecnicamente ele não esteve numa grande noite, tá? E contra uma seleção como essa da Inglaterra, vamos lá, o Walker saiu machucado no começo, os Stones e Maguire, uma dupla de zaga carregada pelos Stones, e o Maguire quase deu um gol pro Rafinha, mas também não comprometeu no jogo porque o Rafinha não fez o gol. O Chilwell, partida horrorosa, tecnicamente errando cruzamentos, finalizações. Declan Rice é para ser o iniciador de jogadas, mas também não fez tanta diferença no jogo assim. O Bellingham, um jogo médio, sabe? Você olha, o Foden apagadíssimo. O que fez o Foden no jogo? Nada. Absolutamente nada. Gallagher, outro cara que esteve apagado. O Gordon tentou mais, eu gostei da partida do Gordon. E o Ollie Watkins foi basicamente dominado aí pelos jogadores do Brasil. Aí quando você vem para o banco, você tem as substituições do Dorival, e aí a gente já pode voltar com essa foto que é muito maneira. As substituições do Dorival não fizeram do Brasil um time melhor, na minha opinião. Quando ele tira o Rodrigo e Paquetá, ele tira dois dos melhores jogadores do Brasil do meio para frente, ou os dois principais jogadores do Brasil do meio para frente ali naquele momento, que poderiam não estar fazendo já
assim, tendo grandes minutos naquela reta final antes da saída deles, mas o Endrick e o Andrés não melhoraram o time do Brasil. O Brasil não passou a ter mais volume de jogo. Só que a gente tem que levar em consideração que isso também é um amistoso. O primeiro jogo do Dorival, ele tá vendo como cada um se comporta, tá entendendo quais são as mexidas e teve o mérito de colocá-los e também, não vou falar de sorte, mas assim, da circunstância do jogo ter se oferecido ali, depois do Andrés ter brigado pela bola para ele dar o passe. Muito bom pro Vinícius. O Vinícius perder mais uma grande chance, né? Ele perdeu 2 chances cara a cara, que ele não pode perder, por ser o principal jogador do Brasil, nesse momento, sem o Neymar. O cara tem que fazer pelo menos uma das 2 chances. Idealmente é que faça as 2, óbvio. E aí eu quero falar do Endrick, porque o Endrick foi muito inteligente no lance do gol. Ele fica esperando a marcação da linha de impedimento. Ele dá uma meia trave, porque ele estava à frente já do Vinícius. Então ele corre, percebendo que o Vinícius ia entrar e ia bater para de repente se oferecer ao passe. Ele dá uma meia trava, dá uma esperadinha e fica atrás da linha da bola. E dali o Vinícius poderia ter tocado para ele, que ele estaria em condição legal, ou ele mesmo poderia pegar o rebote como pegou para emendar para o gol. Então, além dele ter tido a estrela, ele teve muito mérito em ter a estrela. Ele construiu a própria sorte naquela jogada, se colocou em condição de finalizar, em condição legal, habilitado para fazer o gol e estava bem posicionado. Então, eu acho que a gente está falando aqui do surgimento de um moleque com a camisa da seleção, obviamente, que vai ficar durante muitos anos, a gente espera, vestindo a camisa da seleção brasileira, que tem uma aura assim muito especial. É daqueles, como o próprio Vinícius é também, daqueles que a gente já viu jogando na base há muitos anos e que carrega essa responsabilidade de ser presente e futuro do futebol brasileiro. E ele faz um gol em Wembley. E ele até fala, né, que no modo carreira lá, no videogame, jogava e ficou até um pouco off do jogo porque pensava tanto nessa situação de estar um pouco, sabe, deslumbrado também com tudo que ele viveu ali hoje. E como eu falei até no vídeo curto que gravei no Instagram, talvez não tenha sido uma das principais partidas do Endrick, ele não entrou tão bem, porque o Brasil não criou tanto depois da entrada dele. Mas ele fez o gol da vitória. Perdeu depois uma ótima oportunidade também. Mas pouco importa. Fez o gol da vitória. Eu acho que é uma marca importantíssima para a carreira dele, para o futebol brasileiro, de ter mais alguém que possa compartilhar o protagonismo junto a Vinícius, junto a Rodrigo, junto a Neymar. A gente está falando de 4 caras aqui, que o Neymar mais velho, mas 3 caras que podem jogar juntos aí durante 10 anos com a camisa da seleção brasileira. E vão jogar no Real Madrid, não sei por quanto tempo, até que um deles saia do Real Madrid, ou podem jogar a vida inteira juntos no Real Madrid. Mas os 3 têm muita capacidade, e que tem muita capacidade e tem características complementares, né? O Endrick é o mais atacante deles, o Rodrigo é o mais armador dos 3, por mais que seja atacante, um cara que tem capacidade de fazer gol, mas tem muito passe, muito controle de bola. O Vinícius é o mais agudo, é o cara do 1 contra 1, da velocidade e que também faz muitos gols, em que pese ter perdido os gols hoje. Então, são caras que a gente deve ver muitos anos juntos e que bom que a gente já pôde ver o Endrick desabrochar com a camisa da seleção num jogo importante, por mais que seja amistoso. Era um jogo importante, se tratando da estreia do Dorival, se tratando de enfrentar a Inglaterra em Wembley. Registrar aqui com essa imagem que é legal também, né? O petzinho em homenagem ao grande Zagallo, tetracampeão do mundo, um ícone da seleção brasileira. O Brasil tem que realmente reverenciar seus grandes nomes na história, tem que fazer valer, quando a gente fala tanto das 5 estrelas no peito, tem que fazer valer, homenageando aqueles que fizeram do Brasil o país pentacampeão do mundo no futebol masculino. Então, pô, a gente tá falando de uma noite que foi muito legal por conta da estreia, uma estreia forte. O Brasil vai enfrentar a Espanha e eu acho que o Brasil tem tudo para evoluir muito com o trabalho do Dorival. Um time que vai ter mais controle. Acho que o Brasil ainda trocou muito controle com a Inglaterra hoje. Pode ser um pouquinho mais dono do jogo, dono da bola. Eu não sei como ele vai continuar formando o trio de meio campo do Brasil, mas eu acho que foi um bom recado de que você tendo 2 passadores e alguém que dê volume de marcação, como é o caso do João Gomes, pode funcionar. O Brasil fez muitas faltas, isso é preocupante, mas é uma estreia.
cada vez mais o Brasil estará mais bem posicionado em campo e vai sofrer menos quando tiver o adversário atacando. Então, nem muito ao céu, não vou colocar o Brasil como favorito ao hexacampeonato, mas vou dizer que me empolgou. Deixou aquele gostinho de quero mais, de querer ver a seleção brasileira contra a Espanha. E aí, quais as substituições que ele pode fazer? Eu acho que de cara, nenhuma, mas eu gostaria de ver Endrick, Rodrigo e Vinícius Júnior juntos. Talvez o Savinho no lugar do Rafinha, se ele quiser manter a estrutura, pode ser. Mas repito, o Savinho não tem tanta contribuição defensiva quanto tem o Rafinha. Enfim, quando tivermos todos saudáveis, aí a gente debate outras formas de jogar, outros nomes que podem entrar. Mas para hoje, para a estreia do Dorival, sem dúvida alguma, foi um jogo muito forte da seleção brasileira. O que você achou da estreia do Brasil? Faltou alguma coisa aqui para eu comentar? Fala para mim o que você quer ver na próxima análise, porque depois do próximo jogo do Brasil contra a Espanha, vai ter vídeo aqui também. E a gente está tentando produzir cada vez mais vídeos aqui para o canal. Se estiver gostando aí também, comenta aí o que você tem gostado nos vídeos, o que você acha que a gente pode falar mais. Deixa aí o seu like, a sua inscrição e pega o vídeo também, compartilha para a galera. Por que não, tá? Beijo a todos. Valeu!